sim, lento, quer dizer, pelo menos rápido nunca seria, não é? Porque lá estamos a falar de 6 municípios diferentes, e diferentes em muitos aspectos, seja na dimensão, seja tanto na dimensão territorial, mas também na dimensão a nível de população. Quer dizer, nós estamos, enfim, a comparar, por exemplo, Tomar, que é o segundo maior, não só aqui do Médio-Tejo, mas neste caso do grupo que constitui a Tejo Ambiente, enfim, numas redondas 40 mil habitantes, ou pelo menos a tempo inteiro, porque depois, na verdade, residentes têm bem mais que isso, não é? Nomeadamente com os estrangeiros que vão vindo cada vez mais viver para o concelho, e também com as vindas que têm acontecido nos últimos 2 ou 3 anos, e agora com a pandemia mais ainda, portanto com muito mais residentes do que aqueles que efetivamente estão recenseados, digamos assim, comparar isto, por exemplo, com Sardual, que é o mais pequeno deste grupo de 6 e que tem, não estou agora aqui exato, mas 2.000 e alguns habitantes. Portanto, no fundo estamos a comparar um concelho com um outro que tem a dimensão de uma das nossas freguesias mais pequenas, não é? Portanto, obviamente que isto não é fácil. Não é fácil no sentido daquilo que eu até dizia há pouco, de todos perceberem que têm que cumprir as mesmas regras. Lá está, não pode haver... enfim, eu como referi há pouco, não quero entrar aqui propriamente no apontar do dedo a concelhos ou outros municípios, ainda mais na fase em que estamos. Mas é verdade que há realidades que eu até nem... Quer dizer, se acontecessem em Tomar, seriam completamente... Qualquer um de nós, cidadãos, acharia completamente surreal, não é? Quer dizer, não é normal que num sítio qualquer, para se cortar a água a alguém, o Presidente de Câmara tenha que autorizar primeiro. Ou ao contrário, para se fazer uma ligação de um computador, tenha que autorizar primeiro. Isto não é normal, quer dizer, estamos no século XXI e estamos em 2021, portanto, ou que possam existir uma percentagem elevadíssima de computadores que por simplesmente não pagam, não é? Ou de ligações diretas, e isso seja considerado normal. Portanto, não é nem pode ser normal. E portanto, obviamente que essa afirmação da Presidente é obviamente no sentido de dizer aos outros municípios que eles são quem tem mais a perder, na verdade. Não é Tomar e Orém, são de facto esses municípios mais pequenos. E portanto, ou realmente percebem que têm que cumprir regras e que as regras são iguais para todos e que todos os cidadãos têm, cidadãos aqui individualmente, mas também as instituições têm a mesma obrigatoriedade e responsabilidade perante o cumprimento das regras e da lei, e portanto não pode haver essas diferenças, nem há aqui digamos um mundo civilizado e depois um outro ao lado onde é um pouco a lei da selva, e portanto é de facto isso, é uma chamada de atenção dizendo, ou todos cumprem, ou então Tomar é o primeiro a dizer que para isto não servimos, até porque não seria muito difícil podermos associar, porque obviamente não é possível ou não é desejável voltar ao que existia. Sejamos claros, volto a dizer aquilo que disse há pouco, Tomar por si só, nenhum município por si só pode, nomeadamente, ter condições para ir aos financiamentos, porque as regras obrigam a que tenha os sistemas em alta e em baixa, para poder concorrer a esses financiamentos. E nós estamos a falar de muitos e muitos milhões, e há de facto muito ainda por fazer. E mais, no dia em que tiver concluído, ou muito próximo de concluído, o saneamento, haverá com certeza trabalhos a fazer, por exemplo, na substituição de condutas da água, por exemplo, como aliás aqui na cidade já vêm a ser feitas, as obras da Várzea e da Avenida da Nuno Álvares Pereira. Um dos aspectos principais, e outras que estão previstas a acontecer, um dos aspectos principais foi de facto a mudança das infraestruturas, que eram muito envelhecidas. Isso é um trabalho que vai ter que ir acontecendo por todo o concelho. Portanto, isto é um trabalho que nunca está terminado. Mas é muito mais fácil realmente para um concelho como Tomar associar-se a uma outra, sei lá, temos as Águas do Ribatejo, por exemplo, que estão logo aqui ao lado em Torres Novas, e que são uma empresa que já dos mesmos moldes da Tejo Ambiente, mas que tem já vários anos e que já tem outra capacidade, outra solidez. Ou, enfim, há outras opções possíveis. E, portanto, seria possível a Tomar fazê-lo. Não é aquilo que se deseja, obviamente. Mas, e dizendo mais uma vez, é efetivamente uma chamada de atenção a alguns dos outros municípios a dizer, meus senhores, isto tem que mudar. Tem que cumprir todas as mesmas regras, porque não podem andar uns a pagar para outros.
José Delgado, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, colocou-se aqui numa posição um bocado difícil, entre aspas, porque de facto, se não vai haver um aumento significativo de clientes nos próximos tempos, se continuarem a verificar as rupturas que não vão de facto ser resolvidas nos próximos tempos, podemos chegar daqui ao próximo balanço anual da empresa e termos novamente um déficit a pagar pelos municípios. Aí a Presidente terá que cumprir com o que prometeu, que é sair. Eu não acredito nisso. Seria um desastre a todos os níveis. Para a TEG Ambiente, porque sem Tomar não tem viabilidade, e mesmo para Tomar, porque voltar ao SEMAS terá custos de uma dimensão e não resultou, vamos insistir numa situação do género. Há que pôr as coisas a funcionar e criar equilíbrio. E, de facto, todos diferentes, todos iguais, para o bem. As pessoas têm que se envolver. Tem que se analisar profundamente as questões. Tem que se conhecer bem os territórios. As necessidades de cada território. O que está feito. O que pode ser melhorado. Quanto custa. Em quanto tempo se vai pagar este investimento. Como é que vamos amortizar. Como é que vamos criar equilíbrio entre todos os concelhos, os maiores e os mais pequenos? Porque o facto de ser maior ou mais pequeno não pode ser causa de diferença, ou motivo de qualquer diferença. Tem que se pôr todos a funcionar da mesma forma. A água deve ser igual em todos os concelhos. O custo dos resíduos sólidos deve ser o mesmo. Das taxas do saneamento, igualmente. Senão, não há equilíbrio. Há o custo da dimensão, da evolução, tudo isso é verdade. Mas isto é uma empresa, tem que funcionar como uma empresa privada. Está ali por dois grandes motivos. Um é servir as populações em termos de água, saneamento, e outra é conseguir o menor custo possível e já agora ser amigas do ambiente. Mas, acima de tudo, todos têm que colaborar e estar com o mesmo espírito no grupo. Para isso, os conselhos de administração e os órgãos que são compostos pelos municípios e depois os diretores da empresa têm que estar na mesma onda e têm que trabalhar no mesmo sentido. Depois é gestão, prioridades, como alavancar dinheiro para conseguir combater e sanear os defeitos e as faltas que existem neste momento. Isso é que é importante. Agora, volto a dizer, ganhou-se escala, é pôr a escala a funcionar. Mas é realístico pensar que vamos conseguir alterar este quadro de coisas num tão curto espaço de tempo? Tem que ser, porque não quer dizer que se recupere em 6 meses aquilo que não se fez até aqui. Mas a empresa nasceu ontem. Não podemos esquecer. E nasceu com que meios? É a primeira grande questão. Com que meios? Com que dinheiro? Com que fundos? Agora, há que pôr isto a funcionar. Tem que se fazer uma análise profunda sobre o caminho a percorrer. E a partir daí definir regras. Agora, vamos dizer, se nos próximos meses isto tivesse o sentido inverso àquele que se pretende, mas secretariamente houver sinais em que o caminho a tomar é aquele, não vejo problema nenhum. Porque todas as grandes empresas têm uma fase de investimento. Tem uma fase inicial em que é difícil, não é? Quer até encontrar recursos, quer depois gerir esses recursos. Portanto, o que interessa é que o caminho seja positivo. O caminho apontado, que é isso mais o caminho de saída e de consolidação de uma empresa deste tipo, que envolve os 6 municípios, poderá ter até mais no futuro, tem que ser assertivo. Isso faz com uma boa gestão. Agora, estamos numa fase de investimento e é preciso perceber isso.
O Cristóvão, se esse caminho de facto assertivo for no sentido que se espera, justificar-se-ia um novo déficit a pagar pelos municípios? Bom, quer dizer, lá está, e aí o que o José Delgado dizia ainda agora é o que é verdade, por muito que isto possa ser às vezes difícil de perceber pelos cidadãos em geral, ou também da forma às vezes como muito pela rama como naturalmente as informações são assimiladas pela população. Portanto, é óbvio que, de facto, qualquer empresa, no início tem que investir, não é? E, de facto, esta não é uma empresa qualquer, é uma empresa intermunicipal. Portanto, é uma empresa detida a 100% por dinheiros públicos, neste caso dos 6 municípios, e portanto, esse início, esse arranque nunca é fácil. Portanto, o que acima de tudo importa perceber é se o caminho que está a ser trilhado é o correto. Portanto, a mim pessoalmente não me choca que ainda possa haver algum déficit no próximo ano. Agora, claro que não é desejável e claro que isso também dependerá da dimensão desse déficit e perceber, nomeadamente, se primeiro há algumas questões de início, nomeadamente o tal estudo de viabilidade económica que também, como já toda a gente percebeu, e a própria TEG Ambiente já reconheceu, que também deu alguns indicadores iniciais que não eram corretos. Portanto, se ultrapassado isso, mas acima de tudo, se a assunção e o cumprimento das regras estiver a ser aplicado por todos, então esse caminho já estará corrigido e com certeza se existir déficit já não será nada parecido com aquilo que foi. Portanto, se esse caminho estiver corrigido e for no sentido certo, ou como alguns de nós gostam de dizer, no caminho certo, isso estará corrigido. Isso estará corrigido. Ainda não estamos, ainda se pode usar assim os slogans. Mas naturalmente estará correto. Agora, se não estiver, se de facto o caminho não estiver de facto corrigido, não se estiver a ir no sentido certo e portanto, o déficit continuar a existir ou até aumentar, não, isso aí de facto há que estancar e encontrar outra solução. Mas eu estou em crer que isso não vai acontecer, porque, como também dizia o José Delgado, de facto seria um desastre, quer dizer, para a TEG Ambiente e para os 6 municípios, porque alguma solução tem que existir, não é, ou seja, isto não é uma situação como outra empresa qualquer que, fecha a porta e acabou. Não, o serviço que é prestado, seja no abastecimento de água, seja no saneamento, seja na recolha portanto, dos resíduos indiferenciados, ela tem que existir. Portanto, não há uma situação que tudo bem, a gente fecha a porta e acabou o problema. Não. Não acabou.